Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, professor de Língua Portuguesa e Redação. Estamos aqui de novo juntos para a nossa segunda aula do nosso projeto, para continuar o estudo de um texto dissertativo. Hoje o assunto da nossa segunda aula visa estabelecer o planejamento de texto, a leitura da coletânea, a construção de teses e a seleção de argumentos, ok? Para falar a respeito desse nosso assunto da segunda aula, vamos começar falando sobre o planejamento. Bom, para você escrever um bom texto dissertativo, você precisa sempre entender que esse texto ele precisa ser calculado, ele precisa ser planejado. Criando aqui uma analogia bem barata, é como se você fosse levantar um prédio. Como é que eu posso levantar um prédio sem antes entender quantos andares ele vai ter? Qual é a altura de cada andar? O que vai ter em cada andar? Cada andar pretende ter quantos cômodos, quantas salas, quantos quartos? Eu só posso levantar este prédio depois que eu começar a estabelecer o cálculo de cada andar, de cada cômodo. Assim também é feito um texto dissertativo. Há de haver, primeiramente, um planejamento. Como seria criado esse planejamento? O primeiro ponto do nosso planejamento seria a interpretação e compreensão da frase tema. Pode-se dizer, pessoal, que muitos erros que acontecem nos vestibulares, e nisso nós colocamos a prova do Enem, é o não correto entendimento de qual é a frase tema a ser analisada. Como eu devo analisar a frase tema? É só o candidato lembrar que no ano de 2012, a prova do Enem cobrava o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Só que muito aluno, por conta da ansiedade, do nervosismo, da pressa, por não levar em consideração o planejamento textual, simplesmente discutiu a imigração. Se esqueceu de analisar as frases adverbiais, os elementos adverbiais como para o Brasil no século XXI. Esses quesitos são importantíssimos para que você interprete e compreenda corretamente a frase tema. Então vamos lá, algumas dicas importantes. Repare se a frase tema vem em forma de uma pergunta. Decodifique todos os elementos. Primeiro elemento bastante importante você levar em consideração. Identifique a palavra-chave daquele tema. Tente substituir por meio daquela palavra-chave outras palavras sinônimas a ela. Palavras bem próximas no seu sentido. Pode não parecer inteligente, mas isso vai criando em seu raciocínio um levantamento de ideias que depois será necessário. Essas ideias depois vão começar a surgir até para o próximo desenvolvimento do seu texto, o desenvolvimento do seu raciocínio. Então, na parte da interpretação e compreensão da frase tema, detalhe corretamente se a frase, da forma como ela vem. Tudo bem? Repare se a frase é para ser entendida num contexto específico, num contexto genérico. Não posso partir para o segundo ponto enquanto não souber total contexto, total domínio daquela frase tema. Segundo ponto a comentar, o levantamento das ideias. Nesse planejamento das ideias, desse planejamento do seu texto, o levantamento das ideias surge como uma etapa bastante importante. É como se fosse uma consequência natural daquele primeiro item, da compreensão da frase tema. Então, nesse caso, o aluno, o que ele deve fazer? Marcando as palavras-chave, tentando encontrar palavras que sejam sinônimas a ela. Por meio disso, o levantamento de ideias naturalmente vai acontecer. Fazendo de novo uma analogia como se a gente tivesse uma cascata de ideias. Tudo que for surgindo relativo àquela frase tema, o candidato vai anotando. Se vai ser utilizado ou não, lá na frente já vai haver um outro momento. Próximo momento, seleção e organização dos argumentos. Primeiramente, de todas aquelas ideias que levantamos, o candidato deverá perceber agora quais serão úteis. Que ideias que de fato eu vou usar na minha redação. Então eu vou selecionar. Essa ideia aqui entra, essa ideia aqui eu vou descartar. Essa outra aqui bate com o primeiro ponto. Se elas batem com o primeiro ponto, então eu já posso estabelecer um primeiro argumento. É nessa parte, então, que além de selecionar, você já pode começar a organizar. Lembrando que essa organização dos argumentos tem que ter a ver com a tese lançada desde lá de cima. Eu não posso simplesmente organizar os argumentos sem nenhuma lógica. A lógica é puxada desde lá da introdução com a tese que o candidato pretende defender. Tranquilo? Próximo item ainda dentro do próprio planejamento é a elaboração final da nossa redação. Vamos colocar em termos práticos? Muito fácil para o professor simplesmente falar do planejamento e a hora do aluno de fato escrever. Se nós tivéssemos que estabelecer uma questão de tempo, levando em consideração que a redação do Enem deve ser executada em torno de 1 hora,
diríamos que esse planejamento ele deve também demorar em torno de 20 a 25 minutos. No primeiro momento, o candidato deve pensar, poxa, professor, mas 20, 25 minutos não seria muita coisa? Quanto tempo vai sobrar para eu escrever? Vejamos então. Para a parte da interpretação e da compreensão da frase-tema, o aluno deveria gastar em torno de 5 minutos. Lembrando que a coletânea de textos do Enem nunca é muito vasta. A própria banca ela é sabedora de que o candidato não tem tanto tempo assim. O momento mais importante é justamente o levantamento das ideias. Aqui cabe ao aluno gastar em torno de 10 minutos. 5 minutos de interpretação da frase-tema, com mais 10 minutos do levantamento de ideias, 15 minutos de em torno disso o aluno está gastando. Você olha para o lado, olha para o outro, vários outros candidatos estão fazendo a redação. Você está compenetrado, concentrado, rumo ao planejamento de fato, da execução correta do seu texto, ok? Em seguida, a seleção e a organização dos seus argumentos. Nessa parte da seleção e organização dos seus argumentos, você deveria gastar em torno de mais uns 10 minutos. Lembrando, se você gastou 5 com mais 10 agora, 25 minutos no total. Esses 10 minutos finais são cruciais para que o seu texto saia conforme aquilo que você está estabelecendo como planejamento correto. Agora sim, eu posso elaborar o meu texto. Levando em consideração que você está treinando redação, fazer a redação agora, depois que ela já está toda planejada, vai ser uma tarefa um pouco mais fácil. Se você gastar em torno de meia hora, 35 minutos para revisar o seu texto final, te garanto que em uma hora, seu texto dissertativo, ele sai muito bem. Lembrando aquela nossa analogia desde o início. Não dá para eu construir um prédio sem ter ele corretamente planejado. Não dá para eu fazer um bolo sem ter esse bolo previamente preparado, separado todos os ingredientes para que o bolo saia na sua execução final perfeito. Tudo bem, pessoal? Próximo item importante que nós falamos desde o início, comentamos ainda há pouco também, a coletânea de textos. Lembrando que a coletânea de textos do Enem vem num tamanho bem mínimo. Isso confere um pouco o que apontávamos no primeiro momento, a interpretação e compreensão da frase-tema. Olha a nossa dica desde o início. Interprete a frase-tema com suas palavras-chave, mas em seguida não parta logo para o levantamento de ideias. Dê um pulo na coletânea de textos. Leia o texto 1, leia o texto 2, leia o texto 3. Se é que vai haver mais textos ainda, mas de 2 a 3 textos em média é o tamanho da coletânea do Enem. Repare tudo aquilo que a banca resolveu colocar. Dica boa. Em geral, as bancas que preparam os vestibulares, elas colocam visões diferenciadas nesses textos. O texto 1 mostra o aspecto positivo, o texto 2 pode mostrar o aspecto negativo. Cabe a você, candidato, filtrar as partes importantes de cada texto e levar essas ideias para serem discutidas no seu próprio texto dissertativo. Consegue compreender? A coletânea de textos não é para ser desprezada. Muito aluno, por conta, mais uma vez, da ansiedade, do nervosismo, passa pela coletânea desprezando-a. Você não vai fazer isso. A coletânea você vai aproveitar para fazer uma leitura seletiva. O que é a leitura seletiva? Palavras-chave da coletânea, resumindo a sua ideia central, para que depois você decodifique isso na parte da seleção e organização dos seus argumentos. Tranquilo? Por última parte, a elaboração da tese, antes de começar efetivamente o seu texto. Lembrando que todos esses dois itens, a coletânea de textos e a elaboração da tese, tem tudo a ver com o seu planejamento. Eu só posso começar efetivamente a minha redação depois que eu tenho a minha tese totalmente definida. Lembrando que a tese é bem melhor de ser montada depois que todas essas etapas foram construídas. Óbvio, antes da elaboração final do nosso texto. O que vem a ser a tese, pessoal? A elaboração da tese é o momento mais importante. É justamente aquela parte que visa estabelecer o que eu pretendo defender. Vamos voltar mais uma vez ao exemplo do Enem de 2012. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Você precisa deixar bem claro para o examinador se você é a favor desse movimento migratório, se você é contra. Se depende de um certo exagero, como esse movimento migratório tem sido feito, se tem sido feito com planejamento, se ele atende às necessidades do próprio povo brasileiro. Há de se considerar que ideias recentes do próprio governo federal, do governo brasileiro, de estabelecer a chegada de médicos, por exemplo, imigrantes, há de entender que, para comparar essa situação, a tese é justamente o momento em que o aluno vai se colocar, se posicionar. Sou contra ou sou a favor dessa opção? Essa elaboração da tese, como ela deve ser feita gramaticalmente falando?
A tese, como é o posicionamento, qual é a palavra em gramática que usamos para mostrar nossa opinião, para que a gente se posicione? Em geral, eu prefiro usar nesse instante, pessoal, os adjetivos. Os adjetivos são justamente as palavras que vão nos ajudar a nos posicionar. Os verbos de comando, as palavras que possuem mais força de opinião. Substantivos carregados de tom de opinião. Os advérbios opinativos. A elaboração da tese, ela visa justamente mostrar para o examinador qual é o nosso posicionamento. Se sou favorável, se sou desfavorável àquele tipo de discussão. Tudo bem, pessoal, até aqui? No entanto, o que a gente precisa estabelecer bem claro para o aluno é o seguinte: esse planejamento ele é crucial para que você consiga tirar uma nota máxima na redação do Enem. Por mais que pareça para o aluno que o tempo é mínimo, cerca de 1 hora, esse planejamento, se executado de 25 minutos, 30 minutos, com ele bem estabelecido, não tem outra, não tem erro. A redação vai ser o nosso objetivo máximo, vai ter o nosso objetivo máximo de tirar nota 1000. É claro que esse planejamento ele também precisa ser treinado. Então fica aqui a nossa sugestão como final da aula, que você comece a treinar planejamentos. A primeira preocupação do aluno já é terminar direto todos os textos. Antes de você se preocupar na execução de um texto por completo, se preocupe em executar os planejamentos, principalmente o primeiro item, a interpretação e a compreensão da frase-tema. Como a gente sempre diz e sempre coloca, desde a nossa primeira aula, tema é diferente de assunto. Se você já souber dar o ponto de partida, interpretando o tema corretamente, grande passo para o seu sucesso ser alcançado. Lembrando que se você planeja bem um texto, executa uma ótima redação, mas sobre o tema errado, gera o tal problema da fuga ao tema, parcial ou total. E não é isso que a gente quer. Tudo bem, pessoal? Muito cuidado nessa hora, muito controle e, sobretudo, muito trabalho. Vamos executar os planejamentos de textos antes, propriamente, de estarmos preocupados com as nossas redações por inteiro. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.